Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como de costume, eu já diria para os irmãos se sentarem, mas vocês já estão sentados, para a glória de Deus. E é fato que a nossa reverência ao Senhor não se caracteriza pela posição que nós estamos, ela se caracteriza para como o nosso coração está voltado para Ele. Isso mostra a nossa reverência para com o Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Onde o nosso amado embasou o tema dessa campanha, né? Tema maravilhoso, tema muito profundo, de volta à essência do primeiro amor. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo deste capítulo. E diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. No entanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Palavra do Senhor às igrejas da Ásia Menor. E se aprove ao Senhor colocar este tema no coração do servo dele, por que não dizer a igreja geração de Deus? Porque eu entendo, quando um tema é proposto, o Senhor já colocou no coração daquele que propôs o tema. E eu tenho absoluta certeza que neste caso o Senhor, como sempre, de acordo com a sua onisciência, foi 100% assertivo. A igreja de Éfeso se encontrava na Ásia Menor, e a cidade de Éfeso era uma cidade muito rica. A cidade de Éfeso era onde estava o porto, ou seja, as mercadorias, os mantimentos mandados de longe para a Ásia Menor entrava pela cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, por sua vez, era muito próspera. Logo então a gente pode perceber que, assim como em Santa Cruz, o comércio era algo latente. E assim como na igreja Geração de Deus, as pessoas que faziam a composição do agrupamento de membros daquela igreja também eram pessoas prósperas. É fato que em qualquer contexto social existem classes sociais, e aí uma igreja não é diferente. Dentro de uma igreja também existem pessoas de uma classe C, de uma classe B e de uma classe A. Mas a gente pode ver que na igreja de Éfeso, as pessoas, elas eram trabalhadoras, elas trabalhavam na obra, elas tinham tempo de estar fazendo a obra. Se você for ver no versículo 2, o Senhor enfatiza isso. O Senhor deixa claro: eu conheço as suas obras, sei que tens trabalhado arduamente. Deixa eu dizer uma coisa aqui: a palavra arduamente leva
o leitor a perceber que eles não trabalhavam por hobby, eles não faziam para passar o tempo, eles gastavam tempo fazendo esse trabalho na obra. Eles eram dedicados ao extremo. Eles eram dedicados ao extremo. Eles trabalhavam ao ponto de suar. E mais, o Senhor enfatiza outra qualidade daquele povo. Eles eram perseverantes. E mais uma vez eu vejo a fidelidade de Deus quando deu esse tema. Porque penso num povo perseverante. É o povo da Igreja Geração de Deus. É um povo que trabalha arduamente e que é perseverante. Entra uns, sai outros, mas existe um povo que está perseverando. E como Deus foi tão maravilhoso, tão onisciente, tão misericordioso e agraciador com este tema. Porque, meus amados, quando a gente começa a destrinchar esse capítulo 2, sobretudo até o versículo 5, a gente vê muita coisa que parece conosco. Muita coisa. Muita coisa. E eu, na ousadia do Espírito Santo de Deus, eu acho que não só parece com a Igreja Geração de Deus, mas tem tanta igreja parecendo com a igreja de Éfeso. Eu me lembro quando essa igreja era altamente dinâmica, não parava, era um projeto em cima de outro projeto. E a gente ia para as ruas, e dentro da casa do Senhor, aqui no contexto igreja, no templo, também era projeto em cima de projeto. Essa igreja não parava. Nós trabalhávamos arduamente. Se vocês lembrarem comigo, vocês vão sentir o que eu estou sentindo agora. Eu vejo pessoas, encontrar pessoas de antigamente e dizer: meu irmão, o que falta é o cinto daquele tempo. Encontros casuais em que as pessoas abrem suas bocas e falam que falta é o cinto daquele tempo. Que a gente se reunia, que a gente ia para a rua, que a gente ia fazer visita, que se juntava e que a gente compartilhava a palavra do Senhor. E que tempo tão bom, tão maravilhoso. Mas esse tempo do dinamismo assíduo passou. No contexto, no que diz respeito a número de pessoas envolvidas. Existe agora um grupo menor. E aí a gente vai para outra etapa que o Senhor deixou claro. Escute só, foi Deus que falou ao anjo daquela igreja. Tenho visto também que vocês têm perseverado. Vocês têm perseverado. E eu vejo que existem pessoas aqui empenhadas nesta perseverança de fazer a obra. Eu vejo pessoas que estão aqui frequentes nos cultos, que estão disponíveis ao pastor desta igreja, estão disponíveis para os irmãos desta igreja e que têm perseverado. Mas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, com essa leitura bíblica, nos leva à segunda indagação. Porque Ele tem algo contra a igreja de Éfeso. E como no começo falei, Ele tem algo contra essa igreja. Essa igreja, como está lá no versículo 5,
ela saiu do primeiro amor, da prática das obras do primeiro amor. E eu fico pensando, Senhor, eu estava compartilhando com a irmã Vera, eu disse, irmã Vera, a palavra de Deus falou tão forte comigo esta noite, e durante o dia inteiro que eu estudei, que eu sinceramente acho, na realidade eu tenho certeza que Deus também vai falar com a igreja amada dele esta noite. Meus amados, se você for parar para pensar um pouquinho sobre suas práticas no primeiro amor, você vai ver que existe uma necessidade iminente de você voltar para elas. Não tão somente porque é o que o Senhor tem contra você, é o que o Senhor tem contra a igreja, mas porque quando você estava na prática deste primeiro amor, sua vida poderia ser até mais difícil, mas você não sentia a dificuldade dessa vida. Porque se você for ver um casal quando está nos primeiros dias da paixão, eles não conseguem enxergar no outro os defeitos. E são tantos. E às vezes são tão latentes, está tão na cara, mas ele não consegue enxergar, ela não consegue enxergar. Uma coisa que ela gostava de fazer, talvez ela gostava muito de, de assistir a novela, ou gostava muito de se encontrar com as amigas para conversar sobre algo. Aí ele diz assim, tá hora eu vou na sua casa. As amigas já tinham ligado para ela. Ela foi lá, formou um grupo de WhatsApp bem ligeirinho, botando todas as amigas e disse, hoje não vai poder ter mala em casa, porque eu vou receber meu namorado. A essência do primeiro amor. Renunciar em prol desse primeiro, do sentimento do primeiro amor. Você fazer renúncias é muito fácil. Auxiliar Gustavo. Você diz não para as coisas que de repente ele não concorda ou ela não concorda de forma muito fácil. E eu fico me lembrando, quando eu estava na essência do primeiro amor, o pecado vinha e eu dizia, não pecado, com tanta facilidade. Com tanta facilidade, porque eu estava tão envolvido pelo amor de Deus. Eu estava tão aprofundado neste amor, que por mais tentador que o mundo fosse, ele não me atraía. Eu estava tão envolvido neste amor, eu estava tão cegamente apaixonado por este amor, que por mais sedutora que a proposta fosse, eu dizia não a ela. Mas o problema é que eu me afastei da essência desse primeiro amor. E quando a gente se afasta da essência desse primeiro amor, a primeira coisa que acontece é que eu consigo enxergar os defeitos. Também acontece uma coisa que as igrejas têm que estar atentas. A oportunidade que eu tenho de estar aqui é para falar do amor de Deus e que Ele ama você incondicionalmente, mesmo que você tenha se afastado deste primeiro amor. Então, quando você tiver a oportunidade, fale deste amor incondicional. Não use essa oportunidade para afastar ainda mais as pessoas deste primeiro amor. Não faça isso, porque pode ser que você seja cobrado. Se você for abrir sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, abra, por favor. Primeiro capítulo. O Senhor vai dizer algo tremendo, maravilhoso.
no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicção, de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a obra tem que ser feita. Eu não posso fazer a obra esperando que as pessoas retribuam. Eu não posso fazer a obra esperando que as pessoas me vejam. Eu tenho que fazer a obra com a convicção que estou fazendo em prol do Senhor. Eu tenho que fazer a obra sabendo que é dele que vem a minha esperança, é dele que vem o meu socorro, é dele que eu necessito, é do amor dele que é abnegado. Eu devo fazer a obra. E sinceramente, eu me esqueci disso também, irmãos. Eu me esqueci disso também. Eu me esqueci de algo que é importante que você também perceba, que eu estar fazendo a obra é de altíssima importância. Mas o motivo pelo qual eu faço também é importante. Você tem que entender que o fazer a obra sem o motivo correto pode ser que não tenha valia nenhuma. A recompensa que Deus dá é segundo o intuito do seu coração, meu amado. Aquele povo trabalhava, diaconisa Vera, arduamente, eles eram perseverantes, mas o intuito do coração deles estava equivocado. Eles estavam equivocados. Não tinha mais nele a essência do primeiro amor. Não habitava neles a essência desse primeiro amor. Eles não estavam desprendidos ao ponto de fazer, tão somente esperando do Senhor a recompensa. E mais, fazer exatamente pelo que o Senhor já fez, porque foi o Senhor que lhe amou primeiro. Foi Ele que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. Às vezes nós nos pegamos falando que a igreja precisava disso, que a igreja precisava daquilo, que a igreja precisava disso outro. Mas quem sabe de fato o que a igreja precisa é o dono da igreja. E o dono da igreja contempla você onde você estiver. O dono da igreja lhe vê se você fizer sua casa no mais profundo dos abismos. Se você fizer no mais alto dos cumes, ele lhe vê. Não adianta. E falando de amor, me lembro de uma passagem bíblica ao qual o Senhor resumiu os mandamentos. Ele disse, um mestre da lei perguntou a ele, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse, amai o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ama também o teu próximo como a ti mesmo. Estes, ele diz no plural, a minha Bíblia está no plural, estes são os maiores dos mandamentos. Então, para eu estar na essência do primeiro amor, eu tenho que amar o próximo. Para eu ter de volta as primeiras práticas das primeiras obras,
eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar o próximo. Não adianta, se você não está fazendo isso, você tem que fazer. E para amar o próximo, muitas vezes, eu vou ter que abraçá-lo, mesmo não querendo. É duro, mas é a realidade. Eu fico me lembrando quando Jesus Cristo levou uma tapa na cara e foi indagado sobre o amor. E aí ele virou a face e disse: está aqui o outro lado, bata de novo. E nem por isso eu vou deixar de lhe amar. Nem por isso eu vou deixar de lhe amar. Eu, percebendo que essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso, também vi que o nosso irmão Paulo escreveu aos Efésios. E no caso da carta aos Efésios, ele concluiu esta carta de uma forma atípica, como ele concluía sempre. Abra aí, por favor. Efésios 6, 24. É o último capítulo e o último versículo da carta aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Irmãos, nós somos um país, ou estamos num país, que a corrupção é algo latente. E se você for ver, você vai escutar sempre alguém, sobretudo motoristas, dizer assim: mas rapaz, eu ia passando na rodoviária, o guarda me parou, eu estava sem habilitação, e aí eu peguei, dei 50 reais a ele e passei. Ele se corrompeu por conta de 50 reais. Ao passo que Paulo vai dizer que seu amor seja sincero e incorruptível. Tem gente se corrompendo por causa de 50 reais. Tem gente se corrompendo por causa de uma palavra. Tem gente se corrompendo por causa de uma audiência. Tem gente se corrompendo por conta de curtidas no Facebook. Tem gente se corrompendo por qualquer coisa. Tem gente se corrompendo por causa de uma amizade. Seu amor tem que ser incorruptível, meu amado. Seu amor tem que ser sincero. Esses dias, uma das jovens chegou perto de mim e disse: diácono, aconteceu isso e isso. Eu queria lhe explicar, eu queria lhe dizer que por conta disso eu quero saber como é que vai ficar a situação. Eu disse: irmã, a situação, quem vai dizer não é eu não, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos orienta a agir assim. Talvez não foi o que ela queria escutar, mas era a verdade de Deus. Ela ficou um pouco triste, mas eu sei de duas coisas. Primeiro, o Senhor a ama independentemente de qualquer coisa. E segundo, Deus só mexe na ferida no intuito de curá-la. Deus nunca vai lhe repreender para lhe humilhar. Deus nunca vai lhe abater para lhe deixar no chão.
Sabe por que Deus escreveu as 7 igrejas de Éfeso, da Ásia Menor? Porque Ele queria que elas se corrigissem. Porque Ele, quando voltar, Ele vai querer buscar uma noiva adornada, uma noiva bem preparada, uma noiva que realmente Ele queira se casar com ela. De volta à essência do primeiro amor. Coríntios 13, 1 Coríntios 13, fala sobre amor. E a parte que fala sobre amor, em Coríntios 13, vai dizer que o amor ele é sincero, não é invejoso, que não adianta você ter dons, você falar em línguas, se você não ama. Às vezes eu falo sobre os dons, sobre as línguas, que é o dom mais latente nas igrejas, né? Não é o único, mas é o mais latente nas igrejas. E eu fico receoso em falar, para as pessoas não me entenderem mal. Irmãos, se tem uma pessoa que crê nos dons do Espírito Santo, sou eu. Eu acredito. Mas se não tiver amor, nada adianta. Meu amado, minha amada, se você não tiver amor, você vai ser como um sino que ressoa. É necessário que você ame. É necessário que você volte às práticas do primeiro amor. É possível voltar? Claro. Foi por isso que o Senhor escreveu à igreja de Éfeso. Foi para alertar eles que eles deveriam voltar. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. É você não apenas ouvir o que está sendo pregado. É você não apenas ler o que está escrito. Mas que você tenha de fato a iniciativa de querer voltar e lembrar de como era estar no primeiro amor, e não abrir mão dessa lembrança e perseverar na busca desse primeiro amor, porque senão você vai ficar igual o homem que constrói sua casa em cima da areia. Se você não tiver a iniciativa de voltar ao primeiro amor, mas também é necessário que você arrependa-se, que você caia em si e arrependa-se. Quando a gente vai ler o versículo 5, você vai entender quando o Senhor diz assim: portanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti. É necessário que haja arrependimento. E o Senhor diz: recorda-te onde caíste e volta à prática do primeiro amor. Eu vejo pessoas, irmãos, infelizmente, que vão cair em si mais cedo ou mais tarde. Eu espero que seja mais cedo, porque se for mais tarde, as consequências são maiores. E quando cai em si, e quando falam uma passagem assim: lembra-te, cai em si, pede perdão e volta. Eu só me lembro do filho pródigo. Eu só me lembro do filho pródigo. O filho pródigo estava com o pai, tinha a provisão do pai, perceba, estava com o pai, tinha a provisão do pai, não faltava nada na casa do pai. Veja se não parece a história. Aí, uma hora, ele achando que estava bom, que já estava, ele achava que já estava tudo, né, no ápice, já estava satisfeito com aquele contexto. Ele chegou para o pai e disse: papai, eu quero a minha parte da herança. O pai repartiu, entregou a ele. Vocês sabem da história. Ele pegou a parte dele, foi para uma terra distante, chegou lá, gastou irresponsavelmente. Quando acabou o dinheiro, a palavra fala que veio uma fome terrível sobre aquele lugar, né? Veio
um tempo difícil sobre aquele lugar, e a fome assolou aquela região. E aí ele foi arrumar emprego, e aí ele arrumou emprego de tratador de porcos. Quando ele estava lá na casa do pai, não faltava nada, tudo era provido pelo pai. Ele fazia a partezinha dele e o pai providenciava tudo. Aí ele agora está tratando com porcos. Mas a palavra de Deus fala que ele caiu em si. Olha só, meus amados, se tem uma coisa que eu acho maravilhoso em Deus, é que Deus lhe perdoa. Se tem uma coisa que eu posso, rapaz, chega a me dar vontade de abraçar o vento, para ver se eu pego um pouquinho da presença de Deus, porque Deus perdoa. O ser humano faz tudo errado, o ser humano faz o que não é para fazer, Deus perdoa. Aí aquele homem cai em si, aí diz: eita, lá na casa do meu pai, os empregados dele, eles comem com fartura, eu vou lá, eu vou voltar, nem que eu seja tratado como um dos empregados do meu pai. Aí está outra coisa que eu acho maravilhosa no Senhor, porque apesar de sermos servos, auxiliar Gustavo, o Senhor não lhe trata como servo, o Senhor lhe trata como amigo. Apesar de você ser servo, sua condição é de servidão. A minha condição é de servidão, e é bom que sejamos assim. Não importa se você é o presidente da república, se coloque na condição de servo, porque se Deus disse que só trata os servos como amigo, é servo que você tem que ser, é servo que eu tenho que ser para ser amigo de Deus. Mas se você não for servo, você vai ser o que você tem que ser, você vai ser o que você quer ser. Agora também vai ser tratado como não gostaria de ser. Aquele homem estava sendo tratado como vassalo, dando de comer a porcos, almejando a comida dos porcos, e nem isso as pessoas davam a ele. Aí ele disse: eu vou voltar, vou ser um dos servos do meu pai, porque os servos do meu pai, eles comem com fartura, eu vou voltar. A palavra de Deus fala que ele voltou. Ele voltou à essência do primeiro amor. Ele voltou para a casa do pai, almejando o amor do pai. Ele voltou. Mas a palavra fala algo tremendo e maravilhoso. Fala que quando o pai avistou ele de longe, amados, a palavra de Deus fala que antes que a palavra saia da sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Antes que você diga, ele já sabe o que você vai dizer. Se você vai dizer palavras de arrependimento, vai ser igualzinho o filho pródigo voltando. Quando o pai avistou ele de longe, o pai nem esperou ele chegar, ele já foi correndo ao encontro. É assim que Deus vai fazer com sua vida. É assim que Deus vai fazer com você. Quando você cair em si, se arrepender e voltar, o Senhor não vai esperar você chegar, é Ele que vai ao seu encontro. É Deus que vai ao seu encontro, meu amado. Sabe por que Deus vai ao seu encontro? E vai correndo. Meu Deus, fazer um Deus tão maravilhoso desse correr ao meu encontro é amor demais, meus amados. Um amor desse constrange. É impossível que você não queira estar na essência deste primeiro amor, porque Ele vai correndo ao seu encontro, porque vai ter pessoas. Ai, Jesus. Vai ter pessoas que vai falar: olha, não é aquele que se afastou do pai, não é aquele que pegou a herança do pai e foi gastar, não é aquele, vamos pegar a pedra, vamos jogar nele, porque é assim que era recebido os filhos pródigos. Aí o pai vai correndo, vai abraçar e vai dizer: se jogar a pedra nele, vai pegar em mim, mas nele não pega. A acusação é contra você, se arrependa, porque ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue carmesim, foi pela acusação que foi contra você. Eu me lembro daquela mulher, os camaradas com pedra na mão. E aí, a lei manda apedrejar. E tu, Jesus, o que é que diz que temos que fazer? Apedreje. Comece pelo aquele que não cometeu pecado. Isso é amor, meus amados. Isso é amor. Isso é um amor que tem todo o conhecimento, que sonda e conhece o seu e o meu coração. Quem é digno de lhe apedrejar?
se aquele que é digno resolveu não fazê-lo? Quem é digno de lançar uma pedra contra você, se aquele que tem todo o poder de lhe condenar mandou seu filho primogênito para morrer por mim e por você, para morrer em nosso lugar? Temos que voltar à essência desse primeiro amor. Nós não podemos abrir mão da essência desse primeiro amor. Se nós estivermos na essência desse primeiro amor, as pessoas vão vir para esta casa, não é porque vão ser convidadas, é porque vão ser contagiadas. Eu quero estar onde as pessoas têm amor. Eu não quero estar onde as pessoas só têm acusação. Eu quero estar onde as pessoas me acolham. Eu quero estar onde as pessoas tentem me ouvir. Às vezes a repreensão, ela causa em nós transtornos, mas o intuito dela é causar salvação. É verdade que às vezes até choramos quando o Senhor nos repreende, mas também é verdade que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu não sei o que é necessário para que você caia em si, arrependa-se e volte às práticas do primeiro amor. Eu não sei o que mais precisa acontecer, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não posso viver mais longe desse primeiro amor. Esse primeiro amor é algo o qual eu nunca deveria ter me afastado. Eu quero olhar para as pessoas, independentemente de como elas me tratam, e por amor a Deus, respeitá-las. Porque tudo que você faz de bom é porque aprove ao Senhor colocar o Espírito Santo dele em você, e assim a consequência é você fazer coisas boas. Não existe mérito. Não temos do que nos gloriar, porque até o desejo de adorá-lo vem dele. Não temos mérito algum, nem eu nem você temos mérito nenhum, e nem fazemos sacrifício algum, porque o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Que você possa, em nome de Jesus, entender que o primeiro amor, as práticas das obras do primeiro amor, é algo que não pode, em hipótese alguma, sair do contexto, ser separado da sua caminhada cristã. Amém? Os casados sabem que o amor do casal vai se intensificando com o tempo. Cada vez que os anos passam e o casamento continua perseverante, eles vão aprendendo a conviver entre si e o negócio vai ficando cada vez melhor. O amor vai se aperfeiçoando, mas a essência do primeiro amor não pode faltar. A essência do primeiro amor. Às vezes, antigamente eu ficava olhando, eu tenho amigos que o homem é bem atleta, ele é um corpinho sarado, já tem seus 40 e tantos, mas é uma pessoa que gosta de jogar bola, e já a esposa dele já não tem mais aquele corpinho que ela tinha antes, e ele trata como se ela fosse uma das mulheres mais lindas do mundo. Mas sabe por quê? Porque nunca ele se apartou da essência do primeiro amor. Ele olha para ela como olhava no início. É assim que você tem que olhar para Deus. Como no início, quando Ele lhe tirou do lamaçal do pecado, lhe levantou, lhe abraçou, lhe limpou e deixou suas vestes alvas como a neve. O amor que você tem por Deus tem que ser como no início. Que Deus abençoe a vida de todos e que você entenda a importância de estar
na essência do primeiro amor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo de Nazaré.